A taxa básica de juros da economia subiu mais uma vez, dessa vez em 0,5%, de 12,75% para 13,25%, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, desse aumento novo da taxa Selic. E além disso, eu vou falar também sobre 5 pontos importantes aqui. O porquê que a gente está tendo um novo aumento da taxa de juros, como isso afeta o seu bolso, por que a Bolsa de Valores não para de cair, não só no Brasil, mas no mundo todo. Quais empresas se beneficiam com esse movimento de alta de taxa de juros e inflação? E além disso, o que fazer com o seu dinheiro agora? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar desses tópicos aqui. E se você é novo por aqui, meu nome é Adriano de Paula, aqui eu falo sobre educação financeira e investimento. Então ative o sininho de notificação e se inscreva no canal para que você não perca nenhum vídeo. E antes da gente começar, eu já te peço aí para deixar o seu like, clica no joinha, no gostei, que você me ajuda bastante, é importante para mim aí você me dá um like. Fechado? Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje. Primeiro ponto, por que a gente está tendo um novo aumento da taxa de juros? Bom, isso é uma decisão do Banco Central do Brasil, que é um órgão supervisor que supervisiona a política monetária no nosso país, né, a política da nossa moeda, e tem como principal missão controlar a inflação e também manter uma estabilidade dos preços. Tá? Junto com o Banco Central, a gente tem o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias do Brasil. E eles, a cada 45 dias, eles se reúnem e discutem para onde tem que ir a nossa taxa de juros, de acordo para onde está indo a nossa inflação. Na verdade que a taxa de juros, a Selic, é uma das principais ferramentas que o Banco Central tem para tentar controlar a inflação. E como a gente continua tendo aumento de inflação, é por isso que a taxa de juros no Brasil continua subindo. E agora a gente estava vindo de aumentos de 1 em 1%, e agora a gente chegou a um aumento de 0,5%. Temos hoje no Brasil uma taxa de juros de 13,25%, que é sim uma taxa considerada alta. A gente está chegando agora nos patamares aqui da maior alta de taxa de juros dos últimos 5 anos. E o primeiro ponto que eu quero trazer é por que isso está acontecendo, né? Por causa da inflação. A inflação continua subindo no Brasil, no mundo. A gente sente aí o aumento dos preços cada vez mais. A gente olha para o petróleo, que nos últimos 12 meses subiu entre 80% a 100%. Nos últimos 2 anos, o café subiu 110%, o trigo mais de 100%, o açúcar 52%, o milho subiu 136%. Então, é uma cadeia geral de commodities de aumento de preço. E você provavelmente deve estar sofrendo aí, né, assim como todos nós brasileiros, o aumento desses preços, as coisas ficando cada vez mais caras. Inclusive, deixa no comentário aqui, eu quero saber de você aí, qual aquele item, aquele produto que acabou subindo mais aí no seu orçamento, que você tem sentido mais, que está pagando bem mais caro por aquilo, ou até mesmo está deixando de comprar, né? Falando, estou abrindo mão ou comprando uma qualidade mais baixa, porque realmente não está dando mais para comprar aquilo. E o segundo ponto que a gente vai falar é como que isso afeta o seu bolso. Né? Muita gente não sabe, mas a taxa de juros da economia é um fator muito importante e afeta o bolso de todo mundo. Quer você seja um investidor ou não, o seu bolso está sendo afetado. Por quê? Bom, primeiro que quando a gente tem uma taxa de juros mais alta, o custo do crédito também está ficando mais caro. Essa é a taxa básica de juros da nossa economia. E quando o juros está ficando mais alto, o custo do crédito está ficando mais alto. Isso quer dizer que se amanhã ou depois você for pedir um dinheiro emprestado, você for fazer o financiamento de um carro, de uma casa, você vai ser cobrado em mais juros por isso. E a parcela vai ficar mais alta. Né? Então entende que quando a gente tem um aumento de taxa de juros, as coisas ficando mais caro, o crédito ficando mais caro, a gente provavelmente vai ter o quê? Uma diminuição do consumo. Isso vai desestimular as pessoas e as empresas de consumir. Com esse desestímulo de consumo, o financiamento também vai cair, né? Você vai pensar 2 vezes se você vai financiar um carro, se você vai financiar uma casa, se a empresa vai pegar lá um dinheiro emprestado e fazer um financiamento, porque aquilo vai custar muito caro no futuro e às vezes você não vai nem conseguir ter o retorno daquilo. Então, vai desestimular também o financiamento. Com isso, o consumo cai. Com isso também, é uma consequência, as empresas começam a vender menos. Se você vai pensar 2 vezes se você vai comprar um produto, se você vai viajar, se você vai consumir, as empresas também começam a faturar menos. Com as empresas faturando menos, a gente tem provavelmente mais desemprego, ou até mesmo menos geração de novos empregos, eu diria. As empresas começam a faturar menos. Né? Com as empresas faturando menos, as pessoas ganham menos. Talvez tenha gente mais
desemprego, como eu falei, ou menos emprego, isso vai fazendo com que até mesmo as pessoas que estão empregadas pensem duas vezes se vai gastar naquele momento, ou pensa duas vezes se vai consumir naquele momento, se vai ter grana para poder comprar aquilo. Então, com isso a gente tem uma desaceleração da economia. E veja que é uma cadeia, uma consequência, né? Desde o juro ficar mais caro, e aí o custo do crédito fica mais caro, eu querer comprar menos, eu financiar menos, as empresas faturarem menos, ter menos geração de emprego, e a gente chegar a economia começa a travar, talvez chegar até num ponto de recessão. Então saiba que, independente se você investe ou não, a taxa Selic, a taxa de juros da economia do Brasil está afetando no seu bolso. Então a melhor coisa é fazer, pelo menos você está investindo do que não está investindo, que aí o seu bolso vai ser mais afetado ainda. E o terceiro ponto é o porquê que as bolsas de valores estão caindo demais no Brasil e no mundo. No Brasil ainda está caindo menos, né? Porque a taxa de juros subindo aí, muito capital estrangeiro acaba vindo para o Brasil. O americano lá pensa duas vezes, poxa, vou pegar meu dólar e colocar no Brasil, afinal eu tenho lá uma taxa de juros da economia, né, o título mais simples que eu comprar no Brasil, mais seguro, eu vou ter um ganho interessante. Então isso faz com que os investimentos de renda fixa comecem a valorizar mais, mas também afeta a nossa bolsa de valores, algumas empresas. Então a gente tem um indicador muito importante em bolsa de valores, que é importante para você entender para precificar uma empresa, que é o P sobre L. O que significa o P sobre L? P vem de preço e o L é de lucro. Então P sobre L nada mais é que preço sobre lucro. E esse indicador, ele vai mostrar para a gente o quanto que você vai pagar, qual é o preço da empresa, qual é o preço de um negócio em relação ao lucro que aquele negócio gera. Tá? E toda vez que a gente pensa em uma precificação de uma empresa lá no futuro, a gente está olhando para lucros futuros. Tá? Então digamos que aqui eu tenho uma empresa que fabrica fone de ouvido, por exemplo. Né? Então está aqui meu fone e eu tenho uma projeção da minha empresa aqui que em 2023 ela vai vender 1.000 fones, 2024 1.500, 2025 2.000 fones e assim por diante. Né? Esse fone hoje é vendido por R$100. Tá? E se eu tenho ele a R$100 vendido hoje, se eu tenho uma taxa de juros a 0%, quer dizer que basicamente o ganho aqui ele é de 100%. É como se o preço lá na frente a R$100 ele vai ser realmente ele vai ser, se eu trazer para um valor presente hoje, ele é exatamente de R$100, porque o juros é zero, ou vai ser muito próximo disso. Já se eu tenho um juros aqui de 10%, por exemplo, se eu pegar, eu tenho um custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? De ao invés de eu comprar esse fone de R$100, eu posso pegar esse dinheiro e colocar para investir. Ao invés de eu pegar R$100.000 e investir numa empresa, eu posso comprar lá um título público que tem um rendimento. Então esse é o custo de oportunidade. Você abrir mão de colocar em um lugar para pensar em alguma outra coisa. Então, o custo de oportunidade nesse caso aqui, quanto que seria? Se eu tiver R$100 e eu colocar no investimento, eu já ganho 10%. E se eu deixar lá na frente, eu vou vender esse produto por R$100. Então é como se eu trouxesse esse fone para o valor presente e eu descontasse esses 10% de juros. E assim por diante lá na frente. Então quando a gente vai precificar um negócio, tem lá a projeção de lucro futuro da empresa, de quanto que ela vai vender no futuro, de acordo com o cenário macroeconômico e microeconômico que aquela empresa está naquele setor, e também tem o impacto da taxa de juros. O que acontece é que quanto mais taxa de juros, mais alta a taxa de juros no momento, vai fazer com que a precificação desse cara aqui em R$100 lá na frente, ele tenha um valor menor hoje. Logo, hoje, o preço de ação da empresa, ele acaba sendo também deteriorado, ele fica menor. Já se a taxa de juros está menor, o preço desse cara aqui no futuro vai ser mais interessante. E o lucro da empresa aqui, ele vai acabar sendo mais valorizado. Então, presta atenção nesse indicador aí, sempre P sobre L, para poder avaliar e fazer a escolha das suas ações. E quando a gente olha para o mercado, a gente vê que, historicamente, o P sobre L, numa maneira geral das empresas, né, pegando aqui a média do Ibovespa, que é o principal índice que a gente tem na Bolsa de Valores hoje, está abaixo, está bem baixo. Quer dizer que as empresas estão começando a ficar num preço muito baixo. Então as empresas estão sofrendo com essa taxa de juros mais alta, porque o seu lucro futuro está sendo afetado. Logo, elas acabam sendo mais desvalorizadas. As pessoas, as empresas, vão querer pagar menos por aquele negócio que vai ter um lucro futuro, um lucro menor lá no futuro. Então, por isso, assim, de uma maneira geral, que as empresas estão sendo afetadas. Muitas vezes também são afetadas com inflação, por não ter o poder de repasse do custo lá para o consumidor. A gente também tem um cenário
de muito risco atualmente, né? Inflação global, taxas de juros subindo, risco políticos, né? No Brasil estamos em ano de eleição, então há muita incerteza. O risco político do Brasil, que é um indicador que mede as incertezas de um país, está cada vez mais alto devido a todo esse cenário que a gente está passando. Conflito lá fora, né? A guerra de Rússia e Ucrânia ainda afetando todos os países de uma maneira global, né? A Ucrânia, por exemplo, é um grande produtor de trigo, está puxando está diminuindo a sua produção de trigo e está puxando o valor do trigo para cima. A Rússia também, grande produtor de petróleo, está fazendo com que o preço do petróleo aumente, é uma negociação global. Então tudo isso está afetando a nossa bolsa de valores, não só aqui no mundo, taxa de juros, inflação, enfim, esse é o cenário que a gente tem. Mas esse é um dos principais fatores de taxa de juros que afeta as empresas nesse momento, de reduzir o seu lucro futuro e fazer com que o preço dela também caia. Tá? E onde investir agora? Né? E outra pergunta que eu ia trazer para vocês, quais as empresas que se beneficiam com esse movimento de mais inflação e mais taxa de juros? Bom, aquelas empresas que têm o repasse, o poder de repasse do preço para o consumidor. Como, por exemplo, imagine a empresa do setor elétrico. Né? Quando você está na sua casa, você gasta tanto de energia todo mês, e se a gente tem um aumento de energia, 25%, 30% a mais, a gente simplesmente amargura aquilo, chora se quiser, né? Mas paga a conta, reclamando, mas paga a conta. Veja que é um item de necessidade básica. Todos nós precisamos de energia elétrica. Logo, essa empresa ela tem poder de repasse do custo para o consumidor. A energia subiu, os custos dela sobem, ela simplesmente repassa, a partir de tal mês a sua conta vai ficar em tanto e a gente não tem muito o que fazer. Ela tem o poder de repasse do custo para o consumidor. Como é, por exemplo, empresas do setor do agronegócio, empresas do setor de alimento, por exemplo. O preço do alimento sobe, se o feijão subiu, o arroz subiu, o tomate subiu, a carne subiu, você simplesmente faz o quê? Compra, porque é necessidade básica, a gente vai precisar continuar comendo. Talvez você vai diminuir de um produto para o outro, de uma qualidade inferior, mas você vai continuar consumindo, porque é necessidade básica. E essas empresas tendem a continuar performando bem, se beneficiando de um cenário de mais inflação, que é o que continua acontecendo no Brasil. E também taxa de juros, né? A gente tem seguradoras, a gente tem empresas do setor bancário, então algumas empresas e setores também acabam se beneficiando com juros mais altos, porque numa ponta ela vai pagar mais para você que está emprestando dinheiro, mas a maioria do brasileiro toma dinheiro emprestado e ela está fazendo o quê? Ela vai estar recebendo mais juros por isso. Ela está emprestando numa mão, né? E recebendo juros muito maior por isso. Então é um momento que beneficiam essas empresas. E o que fazer agora com o dinheiro? Você deve estar se perguntando, né? E agora? O que eu faço com o meu dinheiro? Né? Com todo esse cenário de alta de juros, será que continua subindo? A gente continua tendo inflação no Brasil, no mundo todo. Lá nos Estados Unidos também a taxa de juros continua subindo. Ano político, enfim, esse embaralhado aí de incertezas. E agora, o que eu faço com o meu dinheiro? Bom, a velha e boa diversificação é a melhor forma de você estar investindo o seu dinheiro agora, tá? Mas não é sair vendendo tudo, não é sair desesperado, ficar só vendo notícias, o noticiário talvez vai acabar te atrapalhando na sua vida, aí você vai ficar com mais medo, receio, e é nesses momentos de medo e receio, quando a gente olha para históricos, que a gente vê maior volume de valorização no futuro. Quando as taxas de juros estão muito altas e também quando a precificação das empresas estão muito lá embaixo. Esse é um dos melhores momentos, quando a gente olha vários anos históricos, para você começar a investir em bolsa de valores, em boas empresas, tá? Sabendo, claro, escolher a dedo aí nessas empresas que acabam sendo beneficiadas nesses setores, avaliando alguns indicadores, avaliando lá o preço sobre lucro, para que você compre um negócio no valor justo e não pagar caro numa empresa, porque aí não é interessante, tá? Mas diversifique o seu patrimônio, diversifique os seus investimentos. Eu acho que cabe uma parte na renda fixa que cada vez está pagando mais. Com o aumento de taxa de juros, a renda fixa paga mais, tanto o pré-fixado como o pós-fixado, que já está ligado à taxa de juros, como indexado à inflação, tudo isso começa a pagar mais, já teve título público batendo na casa de 13%. Existem títulos privados batendo na casa de 15%. Então vai ter boas opções para você também. Fundo imobiliário para quem quer começar na renda variável, eu acho que é a porta de entrada, principalmente pela sua volatilidade que é menor, né? Então se sobe e desce de preço é mais tranquilo e além disso te garante um aluguel todo mês. E você consegue investir nos melhores imóveis do Brasil e ganhar mais de 1% ao mês aí no momento atual.
Então é uma forma também muito interessante de diversificar o seu investimento. Ações também vale a pena. Escolha essas empresas que são beneficiadas com esse movimento de taxa de juros e inflação. E claro, também tem uma parte no exterior, né, em dólar, que é uma moeda mais forte, que tende a se valorizar ao longo do tempo, e você vai investir nas maiores empresas do mundo no mercado americano. Além disso, na minha opinião, criptomoeda também vale a pena na carteira, né? Acho que é uma nova economia aí de criptografia que veio para ficar e já não tem mais volta, e tem aí os seus motivos, tem os seus porquês de sua valorização. Enfim, assunto para outro vídeo. Mas era esse o recado desse vídeo. A gente entendeu um pouco o que está acontecendo nesse cenário e fica uma grande pergunta aqui, né? Deixa nos comentários. Até onde você acha que vai a taxa de juros da economia? Até quando você acha que chega a Selic no final desse ano? E até quando que vai a inflação? Né? Deixa no comentário aí se tem algum item que você está deixando de comprar, se tem algum item que aumentou muito o preço aí na sua cidade e você está sofrendo, está afetando bastante o seu bolso. Ok? Então era isso. Eu fico por aqui e nos vemos aí no próximo vídeo.